A necessidade do sofrimento. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Segundo aos Coríntios 12:10. Certamente ninguém deve ter prazer no sofrimento em si. Com toda certeza, também o apóstolo Paulo não tinha. Sua afirmação destaca aspecto muitíssimo importante do sofrimento para a nossa vida. Geralmente, está no ser humano caído o desejo de não sofrer, de verdadeiramente se evadir de todo e qualquer problema, dor ou dificuldade. Isso, de fato, é uma fuga, pois nada é mais digno para o homem caído e pecador do que as dificuldades que se enfrentam nesta existência. Fugir das dificuldades é como tentar evitar as consequências da queda. Não se trata de repulsa ao pecado, mas da busca frenética para anular a qualquer custo as consequências de ser um pecador. Toda a desordem da criação foi introduzida junto com o pecado no mundo. A tentativa desesperada de negar o sofrimento, de tentar viver como se pudéssemos evitá-lo, é querer se afirmar como alguém que não merece o sofrimento, que se acha digno e que faz jus à vida. Que erro crasso! Certamente não significa que então vamos buscar o sofrimento e querê-lo constantemente. Não precisamos ir atrás das dores, elas virão no devido tempo. Basta cada dia o seu próprio mal. Mateus 6,34. Entendamos que a bênção do sofrimento está em percebermos a nossa fraqueza. Enquanto as coisas estão dentro daquilo que julgamos ser o normal, o que tão enganosamente achamos que podemos lidar por nós mesmos, desenvolvemos uma visão totalmente equivocada da vida, de quem nós somos e qual nossa responsabilidade no reino. A dor administrada a seu tempo nos humilha e nos faz calibrar a visão de Deus, de nós e de todas as coisas. Por incrível que possa parecer, a prosperidade tem terríveis efeitos colaterais por causa do pecado. Deus advertiu seu povo por meio de seu servo Moisés, ainda durante a marcha do deserto, Deuteronômio 8:9, para que não perdesse de vista a realidade das coisas, quando finalmente estivesse assentado na terra prometida, lugar que transbordava leite e mel, que não começassem a pensar que foram eles mesmos quem haviam conquistado aquilo. A prosperidade tem o poder de inclinar o coração do homem para si mesmo, desviando-o do Senhor. Entendamos assim que, com o passar do tempo, todos vamos acumulando alguma soberba, inflando nosso orgulho, necessitando de alguma situação que corrija nossa visão de mundo. O grande e pequeno apóstolo Paulo, depois de ter sido arrebatado ao terceiro céu e desfrutado de experiências únicas, necessitou de um espinho na carne, explicitamente para que eu não me ensoberbecesse, segundo aos Coríntios 12:7, disse ele. A malignidade da soberba humana é de tal ordem que é possível até mesmo que alguém se orgulhe de seus próprios sofrimentos. São aquelas pessoas que gostam de se mostrar como vítimas e perdedoras. É um complexo de mártir, cujo sofrimento tem que se mostrar sempre superior em muito a qualquer experiência alheia. Acabam por se acostumar tanto ao orgulho da dor que não conseguem mais viver sem algum tipo de dificuldade. Se não a têm, logo criam uma, pois a tornaram uma espécie de baliza para a existência, o norte significador de seus dias. Neste caso, apenas uma perda que seja mais expressiva do que seu próprio orgulho poderá curá-las, isto é, poderá fazê-las enxergar o sofrimento como dor que é, ao invés de oportunidade de soberba. Paulo não era um masoquista. De forma alguma, alguém equilibrado poderia dizer que sua alegria está no sofrimento.
Por isso, como vimos, não é esse o sentido daquilo que Paulo está falando. Na verdade, o prazer que ele sente não é no sofrimento propriamente dito, mas por saber e reconhecer que as dores e dificuldades são ricas ocasiões para o cristão. Elas têm duplo significado de bênção. O primeiro é que são ocasiões preciosas para demonstrar ao Senhor o quanto o amamos. Os sofrimentos listados por Paulo na passagem não são os corriqueiros da vida comum, pelos quais mesmo o ímpio se vê premido, mas aqueles específicos da vida cristã, advindos dos choques inevitáveis entre o reino de Deus e o reino das trevas, entre a igreja e o mundo, entre os santos e os perdidos. Portanto, esta espécie de sofrimento oportuniza mostrarmos ao Senhor a nossa fidelidade, o quanto estamos dispostos a abrir mão por amor do seu nome. No entanto, não pensemos que outros tipos, como aqueles consequentes de enfermidades ou situações difíceis e repentinas, também não sejam ocasiões propícias para a demonstração de nosso amor por Deus. Jó talvez seja um bom exemplo disso. Depois de perder seus 10 filhos e ver suas terras saqueadas em um único dia, ao invés de se revoltar contra Deus, adorou-o, reconhecendo o quanto o Senhor já lhe havia dito. Chegamos nus a este mundo e de igual forma morreremos. Ainda que vestidos, não levamos nada daqui, a não ser a vida com o Senhor. Mas há um segundo motivo pelo qual as dores e dificuldades se mostram importantes para nós. São meios inigualáveis de crescimento na vida espiritual. É interessante que a vida sem problemas, ou aquela que enfrenta apenas as questões diárias, leva-nos a um falso senso de autonomia. Aparentemente, como vimos, vivemos sem precisar tanto de Deus, como se pudéssemos cuidar de nós mesmos e garantir a própria vida. Todavia, nos momentos de dor e aflição, ficam patentes diante dos nossos olhos o quanto somos limitados e fracos, e que não podemos determinar absolutamente nada em nossa existência. Renunciamos a toda pretensão de força ou grandeza e nos vemos em nossa própria pequenez. Compreendemos então que precisamos desesperadamente de Deus para todas as coisas, não apenas para aquelas que fogem às leis do natural. Assim, quando renuncio a tal senso de autonomia, quando reconheço minhas limitações, apego-me a Deus de corpo e alma, e será o Senhor a agir em e por mim. Por isso que o apóstolo estatui como princípio da vida espiritual: quando sou fraco, então é que sou forte. Quando abdico a qualquer pretensão de depender de mim mesmo, é que as forças de Deus invadem o meu ser e dominam a minha alma. Significa renunciar a toda e qualquer autonomia e reconhecer a nulidade que é um ser humano caído. Nada podemos, de fato. Nem mesmo garantia de nossa própria existência nos pertence. Não temos a menor capacidade de determinar qualquer coisa que seja, por mínima que possa ser. Portanto, não queiramos dirigir os nossos dias como se fôssemos competentes para tanto. Para longe o depender de nós mesmos. Confiemos no Senhor. As dificuldades nos ajudam a entender isso. Olhe para a dor e o sofrimento como preciosas e doces experiências de crescimento com o Senhor. Ele estará sempre segurando as suas mãos. Tenha um excelente dia na presença do Senhor, Reverendo Jair de Almeida Júnior.